Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo, você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Caso você deseje, você pode acessar este comentário e as referências das obras consultadas em PDF no site do canal e utilizar nossos infográficos das lições para incrementar e dinamizar sua aula. Também oferecemos lições especiais para crianças e juniores. O link está na descrição deste vídeo. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre é Isaías, o Evangelho do Antigo Testamento. Hoje, na aula de número 5, o tema será Juízo e Condenação, parte 2. Na lição passada, vimos que foram proferidas pelo profeta Isaías sentenças definitivas contra nações e cidades como Babilônia, Assíria, Filícia, Damasco e outras. E que, em razão da solene mensagem proclamada, ele estava carregando um fardo muito pesado. No entanto, Isaías não se intimidou e anunciou uma mensagem da maior importância. Algo duro, no sentido de que produz pena e dor. Antes de iniciar, para uma melhor compreensão e visão geral dos oráculos de Isaías contra as nações, o diagrama que está sendo apresentado neste momento, compreendendo a seção dos capítulos 13 ao 27 de Isaías, estará disponibilizado na galeria de infográficos no site do canal. Acesse agora o site e baixe gratuitamente. Para dar início ao nosso estudo, eu convido você a pegar a sua Bíblia e junto podemos ler o texto que está em Isaías, capítulo 13, versos 6 ao 9. Porque o dia do Senhor está chegando, o dia em que o Deus Todo-Poderoso vai esmagar todos vocês. Os seus braços perderão a força de tanto medo. Até os homens mais valentes tremerão de medo. Um medo tão grande que eles terão dores como a mulher que vai dar à luz, sem saber o que fazer. Olharão espantados uns para os outros, com os rostos fervendo de ódio e de vergonha. Vejam, o dia do Senhor está chegando, o terrível dia da sua ira, da sua raiva furiosa. Nesse dia, ele vai destruir a terra e os pecadores. Pois bem, os capítulos de 17 a 23 do livro de Isaías dão sequência à série de sentenças contra as nações. Como vimos anteriormente, veremos mais algumas profecias que descrevem os planos de Deus para os outros povos do mundo antigo. O Senhor permanecerá o mesmo, fazendo uso de seus mecanismos para punir o pecado, julgando os povos, os quais cultivam a dureza e vileza em seus corações. Vimos que o trabalho árduo de Isaías é permanente, tendo de ser porta-voz de palavras de juízo contra dezenas de nações. Ele cumprirá cabalmente seu ministério, revelando sua coragem e comprometimento com o Senhor. Afinal, havia se colocado à disposição do Pai para ser enviado onde ele mandasse. A quinta nação sentenciada é a Síria, apresentada por sua capital Damasco. Efraim, uma cidade ao norte, aparece junta. Isaltino comenta que o contexto histórico desta profecia é o mostrado no capítulo 7, quando os dois reinos se coligaram contra Judá, o que provocou a ida de Isaías diante de Acais para lhe hipotecar apoio, que ele recusou. Damasco viraria um montão de ruínas. Você vê isso em Isaías capítulo 17, verso 1. É provável que essa profecia tenha se concretizado com a queda de Damasco aos assírios em 732 a.C.
e a destruição de Samaria pelas mesmas forças em 722 a.C. Efraim desapareceria. Você vê isso no capítulo 17, verso 3. A glória de Israel seria diminuída. Ficaria como uma oliveira depois da colheita e como um bosque abandonado. Mas por quê? Porque se esqueceram do Deus da sua salvação. A sexta sentença é sobre Egito e Etiópia, ou Cush. Você vê isso em Isaías capítulo 18, verso 1 até o capítulo 20, verso 6. Aparentemente, enviados cuxitas, ou seja, etíopes, chegaram a Judá, procurando a ajuda dos judeus contra os assírios. Contudo, o profeta insistiu em esperar algum tipo de sinal da parte de Yahvé. Quando ele estivesse pronto, promoveria a colheita destrutiva necessária. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Isaías, capítulo 17, verso 12 ao 13. Ai do bramido dos grandes povos que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as impetuosas águas. Rugirão as nações como rugem as muitas águas, mas Deus as repreenderá e elas fugirão para longe e serão afugentadas como a pragana dos montes diante do vento e como o que rola levado pelo tufão. Segundo Constable, as duas grandes potências da Ásia Ocidental nos dias de Isaías eram a Assíria e o Egito ou Etiópia, estando os dois últimos total ou parcialmente unidos sob Tirracá, cujo nome e feitos estão registrados em monumentos egípcios ainda existentes. Alguns estudiosos acreditam que Cush ficava dentro do que é hoje a Etiópia, mas outros acham que Cush incluía o sul moderno do Egito, Sudão, Eritreia e norte da Etiópia. Enviados de Cush podem ter viajado para Moabe, Filístia e Judá buscando uma aliança contra a Síria. Para F. F. Bruce, o capítulo 18 cita o povo de Cush, ou Etiópia, porque uma dinastia etíope chegou ao poder no Egito em 715 a.C. O profeta Isaías também anunciou boas novas emocionantes, tanto para o Egito quanto para a Etiópia, ou Cush. Então, os representantes restantes de todas essas nações, outrora poderosas e agressivas, adorariam o Senhor dos Exércitos. Eles trariam seus presentes a ele no Monte Sião. Este será um tempo de adoração global ao Messias. Um novo oráculo de condenação ou sentença só aparece novamente em Isaías capítulo 19, verso 1. F. F. Bruce diz que o Egito é agora mencionado com palavras claras e é o objeto de todo o capítulo. Deus iria secar o Nilo, a fonte de água do Egito, e assim devastaria o país. Você vê isso em Isaías capítulo 19, verso 5 a 8. Isaías chegou a andar nu e descalço durante 3 anos, como sinal de destruição que estava por vir sobre a Etiópia e o Egito. No entanto, um dia o Egito iria jurar sua fidelidade ao Senhor. O Senhor traria cura para o Egito e até mesmo a paz entre eles e os assírios. Naquele dia, o Egito, a Síria e Israel iriam tornar-se uma bênção unida para todo mundo. Ao olharmos para o mundo de hoje, tais palavras parecem impossíveis, mas devemos nos lembrar de que nada está fora do alcance de nosso Deus Todo-Poderoso.
Isaías anunciou outro julgamento contra a Babilônia. Você vê isso no capítulo 21, do verso 1 ao 10. Elão e Média se uniriam para derrubá-la. O profeta começa com a descrição da carga do deserto do mar. O deserto do mar pode simbolizar a confusão e o caos que viriam sobre a cidade. Essa linguagem poética destaca a gravidade da visão e a iminente destruição que se aproximava. É comum na literatura profética a utilização de imagens poderosas para transmitir verdades espirituais profundas. A realidade que Isaías identifica causa-lhe angústia e cansaço. Você vê isso no versículo 2 e 3. E seu coração sucumbe, você vê no verso 4. Uma vez que a cidade, a qual era uma potência, revelara sua vulnerabilidade. Sua queda era certa. E ainda que se tivessem os atalaias ou sentinelas, tivessem alertado, a palavra do Senhor se cumpriria. A profecia contra Dumá, que significa silêncio, é um dos textos mais desafiantes das Escrituras. Dumá pode ser um nome para Edom, que no hebraico é um anagrama, uma variação da posição das letras de Edom. Os edomitas eram descendentes de Esaú, irmão de Jacó, cujo apelido era Vermelho, e seus habitantes eram amargamente hostis aos judeus. Isaías é o guarda, questionado acerca do horário da noite. Você vê isso no capítulo 21, verso 11. Noite na cultura hebraica tem a ver com o período sem revelação profética ou profecia. Você vê isso em Miqueias, capítulo 3, verso 6. O avanço assírio gerou temor em todas as nações, e Edom queria saber se havia alguma esperança, revelação ou esclarecimento sobre isso. A resposta do profeta, no verso 12, é clara. Há períodos em que o Senhor se revela, e há períodos que não. Continuem a perguntar. Vão, voltem e perguntem, diz o profeta. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Isaías, capítulo 21, verso 6. E na minha visão o Senhor me disse, coloque um vigia no alto do muro da cidade, diga a ele para anunciar tudo o que puder ver. Segundo o Constable, Edom é Dumá. No texto hebraico, um jogo de palavras. Dumá também pode ter sido o nome de um lugar em Edom, ou a designação Acádia para Edom. O Dumá, em Gênesis capítulo 25, verso 14, era um dos descendentes de Ismael e não de Esaú. Dumá, como já vimos, significa silêncio, o que é apropriado aqui, já que este oráculo é silencioso a respeito do destino final de Edom. Para F.F. Bruce, o termo é mais enigmático. O título se refere a Dumá, que era uma cidade de Edom. O nome foi escolhido provavelmente porque, em hebraico, Dumá significa silêncio. A sentença contra a Arábia, no capítulo 21, do verso 13 ao 17, aponta para as caravanas dos mercadores árabes de Dedã, deixando a rota de comércio e se escondendo por causa da invasão assíria. Em exatamente um ano, o esplendor de Quedar, saudita, deixaria de existir e seus arqueiros famosos seriam reduzidos. Os árabes seriam fugitivos, isso mesmo, correndo por suas vidas por causa da espada. Em 715, Sargão II
escreveu que havia derrotado uma série de tribos árabes e os havia deportado para Samaria. Isaías declarou o dia de julgamento de Jerusalém. O povo havia vivido ali em segurança durante muitos anos e acreditava que, independente do que eles fizessem, Deus os protegeria para sempre. Estavam, na realidade, vivendo como as nações pagãs viviam. Eles haviam feito tudo, mas não confiaram em Deus. Você vê isso em Isaías 22, verso 11. Em vez de festa, eles deveriam jejuar, chorar, usar pano de saco. Você vê isso no verso 12. Mas isso não aconteceu. Os versos 1 ao 14 retratam a incredulidade de Judá. O dia do julgamento iria destruir essas crenças. O profeta apresentou dois futuros líderes, Sebna e Eliaquim. O primeiro usaria o seu governo para o ganho desonesto. Deus o derribaria de sua posição. O segundo foi um dos poucos exemplos de boa liderança em sua geração, servindo a nação como um pai. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Isaías, capítulo 22, verso 6. Mas em vez disso, o que é que vocês fazem? Dão grandes festas, cantam, brincam e se divertem, dizendo: vamos comer, beber e nos divertir. Afinal, vamos morrer amanhã? Constable afirma que Jerusalém é encontrada se canibalizando, isso mesmo, para se tornar segura, sem pensar em olhar para o Senhor. A primeira parte deste pronunciamento trata da autossuficiência de Jerusalém. No presente havia alegria na cidade, mas no futuro haveria tristeza. Ações passadas produziram a alegria presente e determinaram consequências futuras. A longa sequência das sentenças ou julgamentos contra as nações termina com um tiro. Você vê isso em Isaías capítulo 23, do verso 1 ao 18. Cidade portuária da Fenícia que usava sua localização estratégica para acumular riquezas. Contudo, Tiro logo iria passar pela tragédia da falência. Deus iria destruir o orgulho da cidade, isso mesmo, e dar suas posses a outros. No final, Tiro se submeteria aos propósitos soberanos de Deus. A divisão do capítulo é clara. Lamentação, Isaías 23, verso 1 ao 7. Explicação, versos 8 a 14. E restauração, verso 15 ao 18. Joséfo e Jerônimo relatam como muitos, na área da Fenícia, foram convertidos e apoiaram o trabalho do Senhor. Paulo encontrou almas piedosas lá, nos tempos do Novo Testamento. Você pode conferir isso lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 21, verso 3. No segundo século, Tiro tornou-se um importante centro cristão. Por fim, Beckham afirma que o conquistador assírio foi seguido pelos caldeus, pelos gregos e pelos romanos. Isaías não era um pregador provinciano. Ele era um estadista com reputação internacional e uma visão internacional. Ele enxergava a história nas mãos do Eterno. Somente quem de fato reconhece Deus agindo dentro da arena da história tem uma verdadeira esperança para o alvorecer eterno. Os capítulos 13 a 23 de Isaías demonstram a soberania de Deus e seu controle sobre o universo. Ele governa, reina e julga justamente.
uma vez que, em sua onisciência, conhece as motivações e os desígnios dos corações do homem. É importante lembrar, Deus nos conhece melhor do que nós nos conhecemos. Todos os impérios e líderes, os quais se ergueram na história, sucumbiram. Desde o Antigo Testamento até hoje, de norte a sul, leste a oeste, com estratégias e múltiplas táticas, todos, indistintamente, se curvaram diante da face do nosso Deus. Pode a criatura contender com o Criador? Você pode conferir esse texto em Romanos, capítulo 9, verso 20. A resposta é evidente que não. Em que pesa, entretanto, ter o homem conhecimento de suas falibilidades diante da perfeição do Senhor, condiciona ainda seu coração ao engano, a falácia de que viverá aquém ou indiferente aos decretos do Criador. Um dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Confira esse texto em Romanos, capítulo 14, verso 11. O Senhor Jesus voltará e governará com poder e autoridade, tomando de volta tudo o que é seu por direito. Eu finalizo perguntando: quando nos afastamos de Deus, sofremos consequências significativas em todas as áreas da vida. Você concorda com isso? Como tem sido sua busca pela vontade do Senhor? O quanto tem estado em prontidão e o quanto tem sido perseverante em buscar o seu parecer ou o seu querer? Quais as áreas ou aspectos de sua vida carecem da restauração do alto? Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você pode encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo. Então você baixa para o seu tablet, celular ou computador e vai poder rever essa lição e acompanhar futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 5 e o tema foi Juízo e Condenação, parte 2. Gostaria de deixar um convite especial para todos aqueles que participam do canal, mas não frequentam nenhuma igreja cristã. Procure uma igreja que tenha compromisso com a pregação genuína da Palavra de Deus e faça uma visita. Sem dúvida você vai se sentir bem e vai ser bem recebido. Agora, se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal. É rápido, é fácil, basta clicar aqui embaixo, dá um gostei, faça um comentário sobre essa lição, mesmo que você discorde com tudo aquilo que foi falado aqui. Mas toda vez que você participa, o YouTube entende, ele compreende que esse assunto é relevante para mais pessoas. Não esqueça de acionar o sininho para receber futuras notificações, porque semana que vem tem mais. E compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E assim você me ajuda na divulgação desse material. Você também pode assistir essa lição no seu podcast preferido. Até o próximo encontro, nos vemos em breve. Fique na paz. Deus te abençoe.